Quero convidar os irmãos e irmãs para ler um versículo, que é o do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Nesses dias de Natal, ficamos pensando, o que significa? Estava meditando no Dia Mundial de Ação de Graças, e lá nos Estados Unidos o dia de maior celebração não é o Natal, é o Dia Mundial de Ação de Graças. E eu fiquei com aquela dúvida no meu coração, né? Tá bom, nós temos muita coisa para agradecer, realmente. Deus tem feito muito na nossa vida. Mas o Natal é o momento que manifesta o grande amor de Deus. Sobre isso nós meditamos na semana passada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais lindos. E hoje eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Esse é um texto bíblico que precisa ser lido nesses dias do Natal. A palavra de Deus diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Numa outra linguagem diz assim: e Deus, em Cristo Jesus, se tornou um ser humano como nós. Deus se fez um de nós e nós conseguimos ver a sua graça e verdade. E podemos contemplar a glória do Deus trino no Deus que pôde ser visto entre nós. Já pensou? Um Deus que mora conosco. Por isso que um dos nomes desse menino é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um dos maiores problemas do Natal é a solidão. Eu já vi isso, pessoas que foram para o hospital, para o pronto-socorro, procurar um atendimento. Talvez a Poliane, que é médica veterinária, tenha passado por algum momento desse. A solidão é tão grande, a pessoa tem um pequeno animalzinho ali, procura um tratamento para ver se consegue encontrar outras pessoas, conversar. E talvez a médica olhe lá e diga assim, não tem nada, né? É apenas uma coisa simples, passa lá um remédio. A Lília, às vezes as pessoas ligam para ela, né? E eu me lembro de algumas circunstâncias que a pessoa se sente sozinha. A gente pode experimentar solidão no meio de uma multidão. Mas nós podemos, mesmo aparentemente sozinhos, nos sentirmos acolhidos pelo grande amor de Deus. Tem um cântico desses antigos que diz assim: já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ninguém precisa dizer, eu estou sozinho. O Natal não é época de solidão. O Natal é a época de experimentarmos a melhor companhia. A promessa de Jesus foi essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Interessante que a gente não sabe as coisas, né? A gente não entende muito bem. Talvez Daniel e Ana Maria saibam muito bem o que é ter um filho distante, né? Quando o Júnior viajou, não dá para encontrar toda hora,
Não sei se naquela época vocês faziam aquelas vídeos chamadas lá, né? Mas mesmo assim não resolve tanto. Eu moro longe da minha família, lá em Goiás. E de vez em quando ligo para lá, converso com a minha mãe, converso com meu pai. Sinto que eles não estão bem. Minha mãe anda com uma fraqueza tão grande lá. A tia Edith estava me contando sobre isso, né? Que também começa a fazer o almoço, dá um cansaço, né? Tem que dar uma parada para descansar. Porque vem aquele cansaço assim, uma coisa que não pode ser explicada. E é fantástico. Nesse pequeno versículo encontra algumas coisas que brevemente queria repartir com vocês. A primeira delas, que nos fala sobre um Deus, não longe, mas um Deus perto, é essa. E o Verbo se fez carne. O Verbo é Deus. E Deus se fez carne. Já pensou? Um Deus que vive entre nós. Um Deus que caminha entre nós. Marta e Maria tiveram um privilégio. Receberam Jesus na casa delas. Teve uma das irmãs que ficou preocupada. Falou, olha, nós precisamos oferecer aqui em casa o melhor para Jesus. E a outra disse assim, não sei. Pelo jeito, Jesus nunca mais vai voltar aqui em casa, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Mesmo que o que a gente ofereça para comer e as coisas não estejam tão bem organizadas. O risco que a gente corre no Natal é ficar preocupado com todas as coisas para bem receber as pessoas e não recebê-las. Porque nós estamos tão ocupados com tanta coisa que a gente não tem tempo de estar com a pessoa. Quando nós nos casamos, a minha esposa, a Lília, tinha um costume na casa dela, não dormia com louça suja. E recém-casado, né, a gente quer ficar junto, conversar. Deixa a louça para lá, a louça que se exploda. Não, tem que lavar a louça. Me aliei a lavar a louça também, mas logo cansei. Queria ficar com a minha esposa. Melhor acolher ou acolher. O que você vai escolher nesse Natal? Deus escolheu estar conosco. É o Emanuel, não é? Que mora no nosso coração, que dá sentido às celebrações. Ontem à noite nós fomos lá no Positivo. Como é bonito aquilo e como é grande, né? Fiz minha caminhada do dia lá. E lá tudo é longe demais. Tinha fogos de artifício. O Isaac, a Marta e a Raquel estão trabalhando lá com a Michele e Danilo. E eles estão querendo captar mais estudantes. E aí tem pipoca de graça, tem um monte de coisa, atrações, roda gigante, aquela coisa toda. Ninguém paga nada, só estacionamento. Aí eu fiquei pensando, puxa, tantas situações por aqui, as famílias, música, tanto entretenimento, mas e dentro de cada um, como está? O Verbo se fez carne. Deus se tornou um de nós. E Deus, tornando-se como eu e como você, Ele sabe o que nós precisamos, sabe o que nós sentimos. Será que nesses dias de Natal há ansiedade no coração de alguém? Será que nesses dias de Natal há doença na vida de alguém? Será que nesses dias de Natal alguém precisa de comida? Será que nesses dias de Natal alguém precisa de um abraço? Precisa de um reconhecimento? Hoje eu estava olhando a Doroti está com o cabelo mais preto do que o meu. Eu ia até pedir depois a receita para cuidar do meu também, né? O que custa a gente chegar para alguém, elogiar e dizer, olha, você é uma pessoa que eu amo, que eu admiro, até dentro da nossa própria família, que existem desencontros. Dizer, olha, Doroti, ficou bonito seu cabelo, né? Doroti vai voltar para casa e falar assim, o investimento que eu fiz valeu a pena, né? Já está pago. Alguém viu. Quando eu corto o cabelo, eu fico chateado. Ninguém lá em casa percebe. Vou ter que deixar crescer, virar o Bozo, né? Daquele que tinha um negócio aqui assim, para quando cortar todo mundo. Só que eu gosto de cortar sempre, porque eu não gosto de cabelo grande.
Então não vai fazer diferença, né? Mas Jesus sabe, porque ele se tornou um de nós. Sentiu as nossas dores, teve fome. Já pensou? Até Satanás disse para Jesus: se você é realmente o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Oh, calma lá, nem só de pão viverá o homem. Talvez a primeira pessoa que nós precisamos acolher é quem está bem pertinho da gente. Como que os pais não descobrem que o filho está tendo uma ideação suicida? Porque eles não estão prestando atenção no filho. Sabe quantos jovens na nossa cidade, por mês, cometem suicídio? Mais de 10. E o que nós estamos fazendo? Talvez Marta e Maria nos ensinem, né? Tem gente preocupada demais com o panetone e esquecendo do filho. Esquecendo da nora, esquecendo do genro, esquecendo do esposo, esquecendo da esposa. Num desses devocionais de Natal, eu li e alguém disse assim: na noite de Natal, tem alguém velando um ente querido no cemitério? E ele mesmo, que escreve a mensagem, disse assim: com certeza tem. Se você não consegue ter alegria no Natal, vá no sepultamento, mesmo que seja de alguém que você não conheça, e procure ajudar essas pessoas. Passe um tempo com elas lá, e você vai ver que o dia de Natal não é diferente de qualquer outro dia, onde as lutas existem, mas é um dia para aprender que Deus se fez um de nós. Habitou entre nós. Deus está conosco. Isso é bonito, não é? Quem está sozinho aqui? Eu de vez em quando vejo a aliança no dedo aqui e digo: olha, eu estou lutando não por mim mesmo, eu estou lutando pela minha família. Eu não estou sozinho. Isso me dá muita força. Em alguns momentos eu me sinto sozinho na batalha e eu oro e digo: Senhor, me ajude. E no livro do profeta Isaías, o Senhor Deus, através do profeta, diz: não temas nem te espantes, porque eu te tomo pela tua mão direita e te conduzo. Eu vou te ajudar. Isaías 41, 10. Quem que ajuda? Deus. Deus é meu ajudador. Você já esteve diante de alguma coisa que você não sabia o que fazer? Todo dia. Eu já aprendi que eu sou um eterno calouro, porque eu nunca estou pronto para nada. Sempre tem uma coisa nova, não tem? Outro dia eu estava olhando. Quem que já teve um filho com 24 anos? É a primeira vez que eu tenho um, né? E que curso que eu fiz para cuidar de um filho dessa idade e dar conselho para ele? Deus tem que me ajudar. Tem 2 moças lá, iguaizinhas o rosto, mas a personalidade totalmente diferente. Quem que vai me ajudar a ser pai dessas moças lá e ser alguém significativo na vida delas? Ser pastor. É moleza ser pastor, não é? Como eu tenho orado e tenho pedido a Deus para me ajudar, me dar sabedoria, me dar amor, me dar condição de ser um servo dele, significativo, numa época dessa difícil que nós estamos vivendo. Deus se fez um de nós. Morou conosco. Como é gostoso isso, né? Lá nas refeições que a gente faz, Jesus precisa estar conosco. Nos embates da nossa vida, Jesus precisa estar conosco. Em todos os momentos, antes de conversar com quem quer que seja, a gente precisa conversar com Jesus. Eu li um livro uma vez, achei incrível. O autor dizendo assim: antes de você conversar com a sua esposa e antes de você conversar com o seu esposo, converse com Jesus. Antes de você conversar para aconselhar e ajudar alguém, converse com Jesus. Antes de você fazer o que quer que seja, fale com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Habitou entre nós. É um exemplo para mim, é um exemplo para você. Andar como Jesus andou. O apóstolo Paulo disse uma coisa que eu achava que ele era meio exibidão.
Eu achava o apóstolo Paulo meio orgulhoso demais. Ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas esse apóstolo Paulo está muito exibido, não está, Isabel? Metido demais, metido a besta. Ser besta, só. Lá em Minas eles gostam de falar isso, né? Oi, tia Di, sede minha imitadora como eu sou de Cristo. Se liga, ô mineirinho, né? E o apóstolo Paulo chega e dá uma dessa lá: sede meu imitador. E eu fui estudar aquilo. E o apóstolo Paulo estava querendo dizer o seguinte: eu estou tentando dar o exemplo, mas o exemplo que eu estou dando é de Jesus. Procura fazer o que eu tenho tentado fazer, como eu tenho tentado fazer o que Jesus tem me ensinado. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Teve uma vez que eu participei de um culto de jovens e tinha uma irmã da igreja que estava pregando. E ela disse assim: agora eu quero falar só para as moças aqui. Achei aquilo interessante, né? Falei, então agora eu não preciso ouvir, né? Vai falar só com as moças. Ela disse: meninas, quando você for se vestir, para você sair digna do Senhor, você precisa olhar no espelho e perguntar: Senhor Jesus, eu estou digna do Senhor? Talvez você, em alguns momentos, vai precisar trocar de roupa, mas você não precisa perguntar para ninguém. Pergunta para o Senhor. Interessante isso, né? Achei aquilo legal. De vez em quando eu olho no espelho assim e quase que falo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Que às vezes eu me acho tão bonitão mesmo, de verdade. Eu não sei se é a ilusão do espelho lá. O espelho lá em casa já está meio tendencioso. Mas eu pergunto: Senhor, é assim que o Senhor quer que eu vá? Como que o Senhor quer que eu me porte? Até tem um movimento aí dos pastores que não usam mais terno. E eu nunca usei terno. Eu era lá do interior. Nunca usei gravata. Mas pelo jeito essa é uma das melhores roupas que um homem pode usar. E eu vou continuar usando, decidi. Porque é a melhor roupa que eu tenho para vir à igreja. Estar na presença da pessoa que eu mais admiro. Para entrar lá no palácio, para conversar com o Lula, tem que estar de terno. É. E você já viu que de terno a gente entra nos lugares e nem precisa ser importante? Até chamam a gente de doutor quando a gente está de terno. Você já viu isso? Você coloca um terno. Outro dia eu fui fazer um ofício fúnebre. Mas era lá no Tribunal de Justiça. E cheguei assim: ô doutor, por favor, pode passar por aqui. Doutor, obrigado. Sou doutor em teologia, mas não... Interessante, né? Habitou entre nós. Eu vou aprender com Jesus. Jesus era discreto, não era? Ou Jesus ficava chamando a atenção? Não. Queriam eliminar uma mulher adúltera. E Jesus estava lá, discreto. Todo mundo com a pedra na mão, porque homem não adultera, só mulher. E eles iam matar a mulher adúltera. Todo mundo com a pedrinha na mão, inclusive as mulheres. E aí Jesus, discreto, faz uma pergunta. E ele diz assim: quem não tem pecado, pode jogar a pedra. O pessoal: agora eu vou ter que dar uma saída aqui, vou lá no Banco do Brasil, tirar um extrato, porque eu estou atrasado, preciso passar no sacolão, tem uma lista que a minha esposa me deu, se eu não comprar o que a Sol pediu, eu não preciso nem voltar para casa, que eu vou apanhar lá, né? Sempre tem uma lista. Agora no WhatsApp, então, meu Deus, a Lília manda o tempo inteiro. Ó, o pão, presunto, queijo, tomate, alface. Alface agora está caro demais, né? Não tem outra coisa para comer, não sei, alface. Aí, interessante, né? Ele habitou entre nós, discreto, não chamou atenção, mas deu o testemunho. E eu quero encerrar falando sobre esse Jesus que habitou entre nós.
não era falsidade, era verdade. Quando Jesus falava, mesmo ainda com 12 anos, ele falou no templo e as pessoas ficaram admiradas de ver os seus ensinamentos. E nós precisamos buscar aprender de Jesus, lendo a sua palavra. Ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a glória de Deus entre nós. O Natal é a presença de Jesus. O Natal não é solidão. O Natal é a certeza de que Deus está conosco. Natal pode ser um tempo de saudade, não é? O seu Renato estava me contando sobre a sua mãe. Quantos anos mesmo que ela completou? 99. Lúcida, né? Lúcida. Já pensou? Ter a mamãe com 99 anos, fez aniversário agora há poucos dias. Olha lá. Eu com 54 já estou assim meio cansado. Né? A moça aqui com 92, ó, já vai chegar lá nos 93. Que legal, né? E vimos a sua glória, o cuidado de Deus conosco, a bondade do Senhor. É Natal. O maior presente fui eu que recebi, foi você, que é Jesus. Um Deus que passou aqui por essa terra para nos mostrar como viver, como agir, como dar testemunho. O Evangelho não é palavra. O Evangelho é ação, é atitude, é testemunho. Até a palavra de Deus diz sobre aquele que bate numa face, que a gente deve dar a outra. Tenho pensado muito nisso, né? De vez em quando eu fico com tanta raiva de algumas pessoas maldosas. Ao invés de dar a outra face, tenho vontade de dar inspirado por esse MMA aí, dá vontade de dar umas moídas nos freguês, né? Mas aí eu lembro da palavra de Deus que diz sobre o perdão. Jesus lá na cruz demonstrou a glória de Deus. E orou ao Senhor e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Natal é a época de contemplar a glória do Senhor. Não deixe de buscar a Deus nesses dias, todo dia, o dia todo. E de como Maria, meditar no coração sobre todos esses acontecimentos. Hoje eu troquei a estrela de lugar ali. O Isaac falou: pai, a estrela está errada. Estava numa outra posição, né, dona Maria Helena? E eu estava criando coragem para subir no banquinho. Porque subir no banquinho é querer pedir para cair, né? Quebra o braço, quebra o punho, quebra tudo. Subi no banquinho, arrumei a estrela. E aí o Isaac diz: quantas pontas tem a estrela de Davi? Hã? Interessante. Tarefa para casa. Voltar e ver o que significa a estrela de Davi. Jesus é a estrela de Davi. A luz que brilhou nas trevas.